A maioria das pessoas vê Orlando por uma lente estreita e estática, um amplo espaço dependente de carros, construído exclusivamente para atender turistas e visitantes de parques temáticos. Mas os dados contam uma história diferente. A região de Orlando é a região grande que mais cresce nos Estados Unidos, absorvendo cerca de 1.500 novos residentes a cada semana. Este gráfico mostra a composição dessa mudança demográfica. Historicamente, o crescimento da Flórida dependia de aposentados nacionais se mudando para o sul. Hoje, 82% do ganho populacional de Orlando é impulsionado pela migração internacional, enquanto a migração líquida doméstica, na verdade, se tornou negativa. Esse influxo de pessoas cria atrito imediato. Apesar da adição de dezenas de milhares de novos moradores, o total das transações imobiliárias na região caiu 5,6% em 2025. Os custos de oferta e financiamento de moradias não conseguem atender à demanda induzida por essa migração. A cidade atingiu seu limite físico. O modelo econômico que originalmente construiu a região, baseado na expansão horizontal e em uma única indústria sazonal, atingiu seus limites espaciais e logísticos absolutos. Para evitar que o sistema estagne sob o peso de seu próprio sucesso demográfico, a cidade está executando uma matriz de megaprojetos sobrepostos com um valor agregado de 50 bilhões de dólares. Orlando está reestruturando sua base econômica. Está se afastando de uma monocultura turística para um polo global integrado, multimodal, focado em deep tech, urbanismo de alta densidade e transporte coletivo. A região está mobilizando 50 bilhões de dólares em capital para evitar que a economia local fracasse sob a pressão desse crescimento. A economia legada da Flórida Central carrega uma grave vulnerabilidade estrutural, total exposição às flutuações cíclicas das indústrias de hospitalidade e lazer. Para corrigir essa assimetria, o condado de Osceola estabeleceu NeoCity. Este é um campus de tecnologia planejada de 500 acres, dedicado à fabricação avançada e pesquisa de semicondutores. O desenvolvimento da NeoCity está alinhado com um imperativo geopolítico nacional. Após as interrupções globais nas cadeias de suprimentos, a Lei Federal de Chips e Ciência priorizou a relocalização da fabricação de microchips em solo americano, como uma questão de segurança nacional. Esse alinhamento desbloqueou grandes capitais federais. A Skillwater Technology, principal parceira operacional da NeoCity, garantiu um contrato do Departamento de Defesa no valor de até 289 milhões de dólares para desenvolver microchips de próxima geração para as Forças Armadas dos EUA. A instalação foca especificamente na integração heterogênea. Esta é uma técnica avançada de embalagem onde múltiplos chips altamente especializados são combinados em um único sistema de alta eficiência, um requisito para aplicações aeroespaciais modernas e redes de defesa de precisão. Para sustentar as operações, o campus precisa de uma força de trabalho especializada. Instituições como a NeoCity Academy, focada em STEM, e o Instituto de Semicondutores da Universidade da Flórida foram incorporadas ao ecossistema para alinhar o desenvolvimento de talentos às necessidades industriais. Ao construir essa infraestrutura do zero, a região tenta ancorar sua faixa sul com empregos de alta remuneração que não desaparecem quando os ciclos turísticos caem. Diversificar a economia não exige abandonar uma competência central lucrativa. Em vez disso, a região está escalando verticalmente suas vantagens existentes para maximizar a eficiência do uso do solo. Em maio, 2025 anos, a Universal inaugurou o Epic Universe, um empreendimento de 5 bilhões de dólares e 750 acres que se classifica como o maior investimento individual em parque temático no EUA. História. Epic Universe atua como uma alavanca macroeconômica calculada. Ao adicionar um campus resort autônomo, a Universal busca alterar o comportamento global dos consumidores, transformando visitas regionais tradicionais de 2 a 3 dias em estadias de destino de uma semana. Este gráfico demonstra o resultado financeiro imediato dessa estratégia. No quarto trimestre de 2025, lucros de parques temáticos da Comcast, antes de juros, impostos, depreciação e amortização, cresceu 24%, ultrapassando 1 bilhão de dólares em um único trimestre pela primeira vez. Simultaneamente à expansão do parque temático, o Centro de Convenções do Condado de Orange serve como um segundo motor de capital pesado. Ela captura o mercado corporativo para reuniões, incentivos, conferências e exposições. Para repelir a concorrência de cidades como Las Vegas, o Centro de Convenções está executando uma expansão de 560 milhões de dólares, conhecida como Fase 5A. Isso injeta 144 mil pés quadrados de espaço otimizado para a propriedade, incluindo um salão de baile sem colunas de 100 mil pés quadrados, projetado para plenárias corporativas globais. Esses dois megaprojetos funcionam como motores de excedente de capital. Eles geram a receita privada e a arrecadação de impostos necessárias para financiar o restante dos projetos físicos da região. Adicionar densidade extrema cria um risco logístico sistêmico. O volume de novo tráfego gerado pela Epic Universe
e pelo Centro de Convenções ameaça paralisar a Interstate 4. A linha sobe até o Global Gateway. O Aeroporto Internacional de Orlando atualmente processa 58 milhões de passageiros anuais e exige modernização rigorosa para evitar uma falha logística total. A autoridade aeroportuária está executando um gasoduto de capital de 5,9 bilhões de dólares. A atualização mais imediata é a substituição do portão de 253 milhões de dólares, reconstruindo os trens de trânsito obsoletos sem interromper o movimento de dezenas de milhões de passageiros diários. Alargar as estradas e modernizar aeroportos só resolve parte do problema. O corredor Sunshine, que avalia 4 bilhões de dólares, foi projetado para ligar fisicamente todos os grandes investimentos na região por meio de uma única rede ferroviária multimodal. Este mapa ilustra o alinhamento espacial da rede. A linha férrea oferece uma ponte física direta que conecta 4 nós econômicos vitais: o aeroporto, o centro de convenções, o corredor turístico Epic Universe e Disney Springs. Para financiar isso, a Universal estruturou uma iniciativa chamada Orlando's Right Rail, apoiando a emissão de 125 milhões de dólares em títulos de atividade privada para financiar o desenvolvimento do corredor. A corporação também forneceu um subsídio físico, doando 13 acres de terreno de primeira qualidade para abrigar uma futura estação intermodal. Mais importante ainda, os incorporadores comprometeram-se com uma receita anual de 13 milhões de dólares, gerada pela venda de bilhetes. Essa injeção foi projetada para cobrir o déficit operacional estimado de 365 dias do sistema ferroviário. O corredor opera em um modelo híbrido. Os trilhos físicos são compartilhados tanto pelos trens suburbanos locais da Sunrail quanto pelas rotas interurbanas privadas de alta velocidade da Brightline. O corredor Sunshine captura o valor de capital criado por mega empreendimentos turísticos privados e o utiliza para subsidiar a mobilidade diária de moradores e trabalhadores locais. O rápido crescimento dos corredores tecnológicos e turísticos do Sul cria a atração gravitacional. Sem intervenção, essa fuga de capitais ameaça esvaziar o centro tradicional de Orlando. Para ancorar o centro da cidade, os incorporadores estão executando o Westcourt, um projeto de uso misto de 500 milhões de dólares, situado diretamente ao lado do Kia Center. Westcourt abandona o zoneamento de uso único e os vastos estacionamentos de superfície. Em vez disso, ele injeta mais de 300 mil pés quadrados de espaço para escritórios corporativos e 269 apartamentos diretamente no Distrito Arena, para garantir a densidade de pedestres 24 horas por dia. No lado público, as autoridades aprovaram uma reconstrução de 400 milhões de dólares do histórico Camping World Stadium, adicionando espaços modernos e premium e um grande pavilhão. A melhoria do estádio executa uma estratégia esportiva específica. Ao servir como casa temporária do Jacksonville Jaguars da NFL em 2027 jornadas, Orlando está organizando uma vitrine para provar que possui a infraestrutura necessária para sediar uma franquia residente permanente da NFL. Para conectar esses ativos, a cidade está lançando o T-Canopy. Este projeto de 30 milhões de dólares recupera 10 acres de espaço sob os viadutos elevados da Interestadual 4, substituindo o concreto por zonas para pedestres para curar cicatrizes históricas na infraestrutura. Essas injeções simultâneas de capital são projetadas para transformar o centro de Orlando de um destino de passageiros para um centro residencial e de entretenimento sustentável. A execução desse plano logístico interligado não é garantida. Ela enfrenta atritos sistêmicos severos. A principal barreira é uma crise aguda de acessibilidade habitacional. A convergência de profissionais de tecnologia de alta renda e milhares de novos trabalhadores da área hoteleira sobrecarregou a oferta local de moradias. No nível estadual, gargalos burocráticos ameaçam os fluxos de caixa dos megaprojetos. A implementação de um novo sistema de TI do Tesouro Estadual, FL-PALM, sofreu falhas técnicas, resultando em 92 milhões de dólares em estouros orçamentários e atrasando a distribuição de fundos operacionais críticos. Além disso, os incorporadores enfrentam restrições ambientais rigorosas. As regulamentações da Lei Nacional de Política Ambiental sobre Resiliência de Áreas Úmidas e Inundações Costeiras determinam exatamente onde novo concreto pode ser despejado. Se os líderes municipais não conseguirem resolver esses pontos de estrangulamento habitacional e burocrático, a região ficará fisicamente incapaz de manter a mão de obra necessária para operar suas novas instalações. Mas se a execução se manter, a máquina macroeconômica está completa. A tecnologia profunda proporciona resiliência salarial, o turismo gera superávit de capital, a rede ferroviária público-privada conecta os nós, e o núcleo urbano se densifica para manter tudo unido. Eliminar essas ilhas econômicas desconectadas é uma evolução forçada, provocada por uma escalonação demográfica implacável. A integração desses sistemas ilustra como uma vasta região metropolitana americana pode reorganizar sua logística para suportar um tamanho populacional para o qual nunca foi originalmente projetado.